Olá, muito bom dia, quinta-feira, dia 22 de outubro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Lei pode permitir compra de vacina chinesa sem registro da Anvisa. Recurso começou a ser considerado por governadores depois que Bolsonaro passou a atacar a Coronavac. Votação no Senado de autonomia do Banco Central é adiada para dia 3 de novembro. E veja também. Rede Sustentabilidade vai ao Supremo Tribunal Federal para obrigar Bolsonaro a assinar a aquisição da vacina chinesa. Com sobretaxa dos Estados Unidos, exportação de alumínio pode recuar 50%. Eleições americanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o candidato democrata Joe Biden fazem o último debate antes das eleições. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Com a indefinição sobre o pacote de estímulos nos Estados Unidos, as bolsas internacionais abriram em baixa nesta quinta-feira. Após o fechamento de ontem, um porta-voz da presidente do Congresso dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, tuitou que a presidente e o secretário do Tesouro tinham se falado no início da tarde por quase uma hora e que a conversa teria deixado mais próxima a possibilidade de aprovação da nova legislação. Os índices futuros americanos também tiveram poucos ganhos depois das autoridades dos Estados Unidos terem afirmado que os governos do Irã e da Rússia estariam tomando medidas para intervir na eleição presidencial. Ontem, o Ibovespa fechou praticamente estável, se mantendo pelo segundo pregão consecutivo acima dos 100 mil pontos, de olho no início da temporada de balanços, que começou com bons resultados. Enquanto isso, o dólar comercial terminou estável, com um leve ganho ali de 0,05%, cotado a R$ 5,61. E hoje, aqui no Brasil, deve repercutir bastante a fala do presidente Jair Bolsonaro, que desautorizou o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, a fazer um acordo para a compra de vacinas que serão produzidas em São Paulo pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. Nós vamos falar sobre este e outros assuntos com os nossos convidados de hoje. Wagner Salaverry, sócio-gestor da Quantitas, o consultor de investimentos Ivens Gasparotto, Marcelo Cavalheiro, sócio-gestor da Safari Capital, e o analista Gustavo Almeida. Mas antes, vamos agora ao vivo com a Débora Oliveira, saber como que está o mercado nesse momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia para todos vocês que já estão aí nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira. E olha só, Paulo, o índice futuro, pelo menos aqui no Brasil, Ibovespa, continua operando perto da estabilidade. Nesse momento está subindo 0,13%, ao contrário lá de fora, que os índices estão todos em queda. Dow Jones Futuro, S&P 500 e Nasdaq, todos operando ali na casa de queda de 0,15%. Lá fora, na Europa, a gente tem DAX na Alemanha caindo 0,25%, CAC na França cai 0,18%, FTSE no Reino Unido também está em queda de 0,17% e o dólar nesse momento cai 0,28%, cotado a 5,58. Paula. Tá ótimo, Débora. Você volta a qualquer momento atualizando aqui pra gente o mercado. Vamos dar uma olhadinha agora como que fecharam as bolsas asiáticas. A gente tem ali, olha só, Nikkei no Japão fechou em queda de 0,70%, Xangai na China fechou no patamar negativo em 0,38% e Hong Kong no patamar ali positivo, 0,13%. Vamos dar uma olhada agora como que está a cotação do petróleo neste momento. WTI subindo 0,06%, na casa dos $40 o barril, e o petróleo Brent subindo 0,26%, na casa dos $41 o barril. E as produtoras brasileiras de alumínio foram surpreendidas pela decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as chapas de alumínio produzidas no Brasil, bem no momento em que o setor estava retomando os negócios. Além do Brasil, o governo americano impôs a sobretaxa a outros 17 países. No caso do produto brasileiro, além da alíquota de 18%, haverá agora uma sobretaxa que pode ir de cerca de 49% a 137%, dependendo da empresa exportadora. Com isso, as exportações de todos os produtos de alumínio que vinham em ritmo de crescimento neste ano devem recuar em relação a 2019. A redução de exportação para os Estados Unidos deve ser de 50% no volume. E agora a gente vai ao vivo à nossa redação aqui da BMC News com Alex André, que traz as informações da agenda econômica de hoje. Bom dia, Alex. O que a gente tem nessa quinta-feira? Bom dia, Paula. Bom dia a todos.
Hoje, na agenda econômica, está mais ou menos fraco por aqui no Brasil. Não tem nenhum dado aqui, mas estamos olhando lá para os dados que acabaram de sair, Paulo, os dados do pedido de seguro-desemprego, que saiu agora às 9h30 da manhã. O dado veio muito positivo. O mercado estava esperando uma expectativa aí de uma criação de 860 mil pedidos de seguro-desemprego. Tiveram uma criação semanal de 787 mil, ou seja, uma criação menor do que o esperado. Isso pode, sim, trazer um maior ânimo aos mercados, tá bom, Paulo? Agora temos as capas, né? O que você separou o que você viu de notícias mais relevantes nas capas hoje? Vamos começar aqui no Brasil. Nós temos as capas, principalmente agora no Valor Econômico. A primeira capa destaca Caixa e bancos digitais disputam a baixa renda, principalmente depois da fala do ministro Paulo Guedes. Folha de São Paulo coloca Bolsonaro se contradiz, esvazia acordo e deflagra crise da vacina. E o Jornal Globo coloca também, mais uma vez, aí a questão do Bolsonaro, que estamos aí debatendo da BMC News. Politização do combate à Covid gera incerteza sobre distribuição da vacina. Agora, no exterior, lá nos Paula, Estados Unidos, que você separou para a gente. Financial Times é a primeira capa que a gente coloca aqui, que envolve sobre a diplomacia de fornecimento de vacinas entre China e Estados Unidos. Também tem uma imagem aí do Papa aí que disse também sobre essa pronúncia dele sobre a união aí entre homossexuais. Sexo. Obrigada, Alex. Você volta a qualquer momento trazendo mais informações para a gente. E a parcela de jovens que não estudam e nem trabalham bateu recorde na pandemia. A população na faixa etária de 20 a 24 anos nessa situação subiu de 28,6% em 2019 para 35,2% este ano. É o maior patamar já visto e registrado, especialmente em um intervalo de apenas 6 meses. Especialistas prevêem que a informalidade, que já era alta e crescente antes da pandemia, aumente ainda mais no ano que vem, quando o auxílio emergencial deve ser cortado. Segundo o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, o problema está no mercado de trabalho e a dificuldade de se inserir e também de crescente desigualdade educacional. Trump e Biden se preparam para o último debate antes das eleições americanas, que vai acontecer na cidade de Nashville, no Tennessee. A gente vai agora direto à redação da BMC News com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações. Ananda, muito bom dia. Como que está a expectativa dos americanos com esse debate? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Os principais jornais americanos já estão repercutindo esse debate, que vai começar a ser transmitido aqui no Brasil a partir das 9 horas da noite de hoje. As principais pesquisas feitas pela agência Reuters, nos 6 estados considerados principais para decidir quem vai ser o presidente, mostram Biden à frente da disputa. Os temas do debate de hoje serão pandemia de coronavírus, disputas raciais, mudanças climáticas, famílias americanas, segurança nacional e também liderança. Para evitar interrupções, os organizadores do evento decidiram cortar os microfones dos candidatos enquanto o adversário estiver falando. As eleições americanas vão acontecer no dia 3 de novembro. Paula. Obrigada, Nanda. E a gente espera realmente um debate muito melhor do que a gente viu no primeiro debate, que estava bem desorganizado. Tomara que essas regras agora consigam colocar mais ordem aí, a gente consiga ouvir melhor o que é a proposta de cada um dos candidatos. Bom, e a gente segue por aqui e o nosso assunto agora é política. Uma lei elaborada pelo governo e aprovada pelo Congresso no começo da pandemia pode permitir a compra da vacina chinesa sem o registro da Anvisa. A possibilidade da Anvisa de retardar o registro da Coronavac, a vacina chinesa, que será produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, já mobiliza governadores que estudam alternativas caso isso ocorra. A iniciativa seria inspirada no artigo da Lei 13.979, aprovada em fevereiro, para que o país enfrentasse a Covid-19, que prevê a aquisição excepcional e temporária de medicamentos, equipamentos, materiais e insumos na área da saúde sem registro da Anvisa. O artigo 3º mostra as ações que as autoridades podem adotar e entre elas está a vacinação compulsória. O parágrafo 7º deste mesmo artigo estabelece que as medidas poderão ser adotadas pelos gestores locais. Autoridades do país vão tentar aprovar no Congresso Nacional uma lei que permita a compra do imunizante mesmo sem o registro nacional,
desde que seja aprovada por uma agência de outros países com tradição científica, como Estados Unidos, União Europeia, Japão ou até a própria mesma China. A Coronavac ainda está em fase de testes. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou para o dia 3 de novembro a votação da autonomia do Banco Central. Apesar do líder do governo na casa, Fernando Bezerra Coelho, ter dito que já tinha um acordo para uma decisão sobre o tema, ainda ontem, membros da oposição reagiram à estratégia para a votação e começaram a levantar questões de ordem no plenário. Prestes a se candidatar à reeleição da presidência do Senado, Alcolumbre preferiu não se indispor com as bancadas. E o partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar Bolsonaro a assinar a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Ontem, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de realizar a compra. O partido Rede Sustentabilidade alega que o presidente viola o direito à vida e à saúde com o objetivo de, abre aspas, privar a população brasileira de uma possibilidade de prevenção da Covid-19 por puro preconceito ideológico ou até pior, por motivações estritamente políticas, fecha aspas. A vacina Coronavac foi produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech e está em desenvolvimento no Instituto Butantan, em São Paulo. Nós vamos falar sobre